trabalhando firmemente para que a safra começou nessa semana, que a gente continue oferecendo os 420 milhões de litros que a gente tem previsão, as usinas têm previsão de produzir até março do próximo ano. Houve primeiro uma redução, né, no imposto sobre a gasolina, aí depois agora o etanol, para que fique essa competitividade, né? O ideal é que a gente, vamos dizer assim, prestigie, né, Cláudia? Prestigie o combustível que gera mais emprego e que reduz as emissões de CO2 na atmosfera e reduz a quantidade de particulado, aquele pó fininho que muitas vezes está em suspensão no ar e você respira e não se dá conta, né? Então, além de tudo, nós estamos caminhando para uma eficiência energética maior, certo? Então, a própria indústria automobilística hoje já enxerga no etanol uma forma de reduzir a pegada de carbono dessa indústria, dos veículos, o impacto. Eu queria lhe perguntar, Edmundo, sobre a diferença financeira que atualmente existe entre o etanol e a gasolina. A gente sabe que os economistas, enfim, eles recomendam que é vantajoso abastecer financeiramente, estou dizendo, abastecer com álcool quando o preço do álcool for 70% do valor da gasolina. Isso é uma questão financeira. E aí, a competitividade atualmente não está, enfim, sendo não está beneficiando o etanol. O etanol está variando aí em torno de 30 centavos em relação ao litro da gasolina. Eu queria que você falasse por que o preço do álcool não consegue, enfim, ter mais competitividade em relação à gasolina. E, por outro lado, também, eu sei que o Sindalco faz um apelo para a conscientização da população em relação aos ganhos econômicos, aos ganhos ambientais e também até a questão da manutenção de veículo, né, que muitas vezes os consumidores não atentam. São dados para os quais os consumidores às vezes não atentam quando vão abastecer os veículos. Bom, então vamos responder do começo, tá? A história dos 70% e da paridade não foi, na verdade, um raciocínio econômico. Foi um raciocínio de quem queria vender um combustível forte, a gasolina. Então, a primeira questão é essa, porque assim, o que é que a gasolina tem de diferente do etanol? A gasolina tem um poder calorífico maior, mas isso não significa economia para o consumidor, entendeu? Isso pode até significar, vamos dizer assim, vai significar o seguinte, o motor vai esquentar mais, mas não é porque vai esquentar que você vai conseguir se transportar uma quantidade de quilômetros maior com o mesmo dinheiro, entendeu? Certo. Então, a questão principal para o consumidor é o seguinte, quantos quilômetros ele vai conseguir se transportar, quanto custa um quilômetro rodado para ele. Então, você vê, por exemplo, Joana, aqui, o motorista de aplicativo, ou todas as empresas que têm frota e tudo mais, inclusive empresas grandes que querem, vamos dizer assim, buscam economia lá nos centésimos, né? Esse usuário de aplicativo, principalmente, ele faz a conta seguinte, quanto consome o meu carro por quilômetro com gasolina? Quanto consome o meu carro com etanol? Quanto custa um quilômetro rodado com gasolina? Quanto custa um quilômetro rodado com etanol? E aí ele trata de fazer a parte dele, ou seja, ele vai dirigir cuidadosamente, provavelmente como a Joana dirige, certo? Dirigir de uma forma como? Sem acelerar muito rápido, sem enfiar o pé. Por quê? Porque o carro não consegue absorver o combustível na hora que você enfia o pé, entendeu? Se você quiser dar uma acelerada rápida, bem, a pessoa pode até cantar pneu, mas vai gastar muito mais. Mas certo? pelos dados do sindicato, então quanto seria o custo do quilômetro rodado com gasolina e quanto seria o custo do mesmo quilômetro rodado com etanol? A diferença aí hoje, e acompanhar essa diferença é uma boa forma, uma forma inteligente de informar o consumidor. Tá? Nós ainda não fazemos um relatório semanal a respeito desse tema, certo? Ele fica mais... Mesmo assim, eu posso dizer a você o seguinte, como há uma variabilidade grande de consumo entre os veículos, você tem, por exemplo, quem tem vamos dizer assim, tem um modelo, existe no mercado um modelo que consome 16 km com litro. Puxa, faz um excelente 16 km com litro com gasolina, com etanol, ele faz quase 16 km, certo? Faz 15 km com litro, ou 14,8.
Aí é fazer essa conta de quanto ele consome, certo? Então, mas já a maior parte dos nossos veículos, eles ainda não são econômicos como a gente ouve falar do que acontece em outros países. Então, assim, uma boa competição que eu acredito que vocês aqui, vamos dizer assim, que têm interesse de valorizar a economia do consumidor é o seguinte, ó, quantos quilômetros gasta um veículo zero ou usado, vamos dizer assim, para fazer 100 quilômetros? Quantos litros ele consumiu para fazer 100 quilômetros? E aí a gente faz a conta, porque assim, esse é o concurso que mais empolga os consumidores, por exemplo, na Europa, onde o pessoal bota uma lente no consumo, entendeu? E a gente não tem tido esse cuidado de se, vamos dizer assim, olhar o custo que representa o combustível. Mas agora, eu creio que vale a pena a gente, vamos dizer assim, dedicar toda a nossa atenção ao seguinte, ó, quanto eu efetivamente gasto com combustível, seja com gasolina ou seja com etanol. Atualmente na bomba está variando aí 4,90 e poucos, né? Sim. O valor do litro do etanol. Aí o consumidor não entende como é que, com 30 centavos a mais ele compra um litro de gasolina. Por que o preço do etanol depende dessa paridade internacional, dessa competitividade, do preço do dólar? O que é que faz com que o etanol custe o que ele custa atualmente? Bom, o etanol, diferentemente da gasolina, houve uma redução do ICMS, era 23% o ICMS sobre etanol, passou a ser 18% e agora passou a ser 15,33%. Muito bom, excelente, é muito animador isso. Enquanto a gasolina continua sendo 18%. Certo? Aí a gente tem que levar em conta, primeiro, o referencial. A gasolina é 18% do quê? Certo? Então, você sabe que a gasolina está com o preço de referência congelado nos últimos 60 meses. O etanol é o cálculo o valor de referência é o cálculo da prática de mercado. Bom, então, o primeiro fator é esse. Então, hoje a gente tem um preço médio ponderado final para a gasolina mais baixo do que o preço médio ponderado final, ou seja, o valor de referência para o etanol. Então, a primeira questão é essa daí. Isso é um fator, não há dúvida. Mas outro fator, Cláudio, é o seguinte. A gente tem aqui, Joana, 7 usinas produzindo etanol. Tá? Essas 7 usinas são responsáveis pelo abastecimento, pelo emprego de 21.800 trabalhadores. E nessa safra que está começando, que começou nessa semana, nós vamos garantir os empregos. Certo? Tudo indica que a gente vai conseguir manter os empregos e tocar essa safra. A nossa preocupação nunca é o imediato da próxima semana ou do próximo mês, entendeu? A questão é o seguinte, o próximo ano, a gente vai conseguir garantir a folha da mesma forma que a gente está garantindo agora? Então, é por isso que aquela competitividade que você falou é o fundamental. Ou seja, essa competitividade não pode ser somente com o raciocínio daquele imediatismo. Por isso que a gente defende uma análise, é o seguinte, quantos quilômetros roda um veículo, agora que os veículos usados subiram de preço, né? Então, quantos quilômetros roda um veículo abastecido com gasolina e quantos quilômetros roda um veículo abastecido com etanol? E a gente observa que tem muito veículo com 300, 400 mil quilômetros que o motor nunca foi aberto. Então, falar em motor aberto, com certeza a equipe aí toda tá ligada nisso, porque assim, é quando você vê o motor ficou carbonizado. E qualquer dona de casa, qualquer pessoa, qualquer dono de casa, sabe que é o seguinte, se você tiver com a tubulação entupida, a sua casa vai dar problema. Da mesma forma o motor. Se o motor tiver com a tubulação por onde passa o lubrificante, o óleo lubrificante, o motor vai esquentar. No caso do motor, vai ter mais atrito, vai esquentar, você vai precisar mandar abrir o motor. Então, com o uso do etanol, essa manutenção é bem mais reduzida. A prova dos 9. Eu convido vocês para tirarem essa, vamos dizer assim, esclarecer isso para o consumidor. Acho que, humildemente, acho que é uma pauta, tá? Vamos até um posto, uma troca de óleo, acompanhar o seguinte,
como é que sai o óleo de um veículo abastecido com gasolina, como é que sai o óleo, qual é a diferença entre o óleo. Vamos pegar, vamos pedir para alguém, laboratório de combustíveis aí da universidade, tudo mais, pegar uma amostra para que a gente possa mostrar para o consumidor, para todo telespectador, assim, que cor sai o óleo. E que cor sai o óleo do veículo flex abastecido com etanol. Qual é a diferença? Eu garanto a vocês que o óleo que sai do motor do veículo abastecido com etanol, você tem a impressão que não precisava trocar. Edmundo, voltando sobre a questão do preço, desculpa, Jonathan, interromper, só para voltar à questão da composição do preço do etanol. O que é que influencia nessa composição? É logística, são insumos, fertilizante que está caro? O que é que faz com que o álcool custe o que ele está custando atualmente? A gente pode dizer que os custos de produção do etanol são mais realistas, certo? Enquanto você tem oscilações no preço de petróleo, que em função de guerra e etc., no caso do etanol, você tem os custos reais dos insumos, certo? Então, você tem fertilizante que subiu e tudo mais, certo? Todos os custos que subiram. Além disso, nós tínhamos, falando em boa notícia, né, Joana? Que bom. Falando em boa notícia, a gente tinha 24 centavos, ou 0,24, de PIS e COFINS. Não tem mais. Essa foi uma boa medida, não há dúvida. Reduziu o PIS e COFINS, colocou etanol e gasolina no mesmo patamar, porque reduziu todos os tributos federais, tanto para gasolina como etanol. Ótimo, beleza. Os dois ficaram em 18% e reduziram ainda gasolina na refinaria. Nos últimos 2 meses, gasolina teve uma redução de 20% nos preços ao consumidor. Essa redução é realista? Não sei, o tempo vai mostrar se ela vamos dizer assim, é realista. A questão é a seguinte, gasolina, a gente não tem produção para abastecer todo o mercado brasileiro. Então, uma boa parte do abastecimento vem de fora, é importado. Etanol, a gente tem etanol para abastecer o Brasil. Então, quanto o etanol representa, me permita, só para concluir, quanto o etanol representa do abastecimento nacional? Bom, em 2019 eram 49% do abastecimento nacional, juntando o hidratado que você abastece no posto, mais o anidro, que vai misturado na gasolina para reduzir a poluição, deu 49%, chegou a ser 49% em 2019. Caiu, não há dúvida, caiu. Hoje a proporção etanol-gasolina de etanol é menor. Mas quando você, vamos dizer assim, abastece com etanol, você está, vamos dizer assim, de alguma forma reduzindo o custo na saúde. Você está contribuindo para que alguém não venha a respirar aquele pozinho que sai da queima, entendeu? E que no etanol não sai, pelo contrário, o etanol, o que é o etanol efetivamente, tá? O etanol é só energia solar convertida em energia líquida. Edmundo, a gente falou, né, você falou sobre as vantagens, né, de abastecer com o etanol. Ele polui menos, ainda ajuda a limpar também o motor do carro. E com essa redução agora no imposto, o preço tende a cair. Você disse que seria permanente. Sim. Isso, né? Então, a expectativa é que as pessoas abasteçam mais os veículos. Lembrando que nem todo veículo pode ser abastecido, né, com etanol. Tem que ter o motor flex, é isso? Não. Sim, mas veja bem, o percentual de veículos flex da frota brasileira hoje é muito, mais de 80% dos veículos fabricados e vendidos e tudo mais. O que a gente observa é que mesmo não há nenhum inconveniente em usar etanol, entendeu? Pelo contrário, em qualquer quantidade. Então, esse é um desafio de comunicação que a gente, que eu venho conversando a respeito disso com a Cláudia também. Veja bem, há muitos mitos e muitos equívocos na cabeça do consumidor, certo? Então, o consumidor pode ser, Cláudia, que o consumidor tenha na cabeça o seguinte, etanol é aquele negócio de usina, usina.
uma visão... Existe um mito também vindo dos primeiros automóveis que foram fabricados, também. que precisava esquentar. Eu tive um carro né? Sei. Daquele lá de antigamente, sei. E você precisava ligar e deixar ele esquentando um tempo para poder conseguir sair sem que ele engasgasse, né? Mas esse tempo já ficou para trás. Ficou para trás, mas você sabe que essa orientação de que o motor tem que esquentar, ela era mais antiga do que o etanol, porque lá atrás as pessoas também ligavam o carro, deixavam o carro funcionar um tempinho antes de dar partida. E quem não fazia isso era considerado assim, está atentando contra a boa vida do seu veículo, entendeu? Então, havia esse conceito. E esse conceito não é um conceito totalmente equivocado, entendeu? É um conceito que, vamos dizer assim, é um entendimento de que existe uma temperatura melhor para o veículo funcionar, para a lubrificação funcionar, entendeu? Agora, a questão é diferente, não é a história do dia frio, e aqui em João Pessoa não faz frio, né? Agora a gente está tendo uns dias mais amenos, mas normalmente é muito calor. Nosso frio aqui é o quê? 22 graus, entendeu? Então, assim, não tem frio. A questão é a seguinte, o óleo está nessa temperatura ambiente também, tá? O óleo que está dentro do motor, certo? Passou de madrugada, ficou ao ar livre, então... Você tem que considerar que é o seguinte, esse lubrificante, ele vai lubrificar melhor na medida que, então, você vai exigir mais força do veículo para dar a partida, né, para engatar a primeira, enfim, começar a acelerar, no momento em que a temperatura do motor você já tem um pouco mais de lubrificação, entendeu? O óleo ficou um pouco mais fino, né, em função do aquecimento. As pessoas ainda preferem a gasolina ou o etanol. Na sua opinião, Edmundo, falta o quê? Informação? Olha, acho que eu não diria que as pessoas preferem a gasolina ao etanol. Eu diria que muitas vezes as pessoas não chegam a se dar conta da vantagem que significa abastecer com etanol. Então, ao invés de partir do princípio de que elas pensam assim, eu estou desejando compartilhar com vocês uma pesquisa, certo? Uma pesquisa do seguinte, o que é que realmente o consumidor, como é que o consumidor pensa a respeito do etanol? A respeito de abastecer, você, Joana, muitas vezes vai no posto de combustível e você entra e cada um de nós, vamos dizer assim, de forma apressada, a gente quer o quê? A gente quer, olha, colocar aí tantos reais, ou completa, tal. A nossa conversa a respeito do abastecimento é muito curta, certo? O posto tem pouca oportunidade de trocar ideia com o consumidor, porque o consumidor, vamos dizer assim, tem uma experiência no posto muito rápida, certo? Muito rápida. E pode ser que, vamos dizer assim, isso também seja um fator, porque o posto está ali, pessoas que estão abastecendo o tempo todo e vendo o que acontece com os veículos. Tá? Então, esse é um lado, né? A gente pode, como esse aspecto que eu falei com vocês agora há pouco, da gente ir num posto, acompanhar, ou numa troca de óleo, acompanhar uma troca de óleo, certo? E isso seria muito interessante, porque isso, de fato, traria uma informação que o consumidor não tem a oportunidade de ver, certo? Não vê, sabe, se o automóvel, vamos dizer assim, principalmente quando a valeta você tem que descer uma escada para olhar por baixo, aí que você não vê mesmo. Né? Normalmente a pessoa deixa o carro, nem vai olhar, né? E hoje em dia se for mulher, então... Você tem, exatamente, é isso que eu ia dizer, você tem uma parcela muito grande de motoristas que são mulheres. E a motorista, infelizmente, não teve acesso à informação como a gente, que, vamos dizer assim, o automóvel e os homens eram uma coisa que estava muito interligada desde quando eu era garoto, eu via o surgimento da indústria automobilística no Brasil e tudo mais. É uma construção cultural, né? É uma questão cultural. Então, isso, na verdade, é enriquecedor, porque, vamos dizer assim, em países que isso já foi ultrapassado, você tem as mulheres conhecendo muito mais quando você fala, por exemplo, dessa história da carbonização, que nós estamos falando do motor. Por que o motor esquenta? Ou por que
Por que quando eu coloco R$100 de combustível no meu carro, só 26 ou 27 ou 28 se converte em movimento, em trabalho, entendeu? Assim, a movimentação é vencer a inércia daquele, do carro que estava parado até te conduzir. Então, eu acho que assim, esses temas que podem parecer estranhos, né? Mas você vê que, por exemplo, algumas marcas lançaram agora, há pouquíssimo tempo, um mês atrás, veículo híbrido flex. Né? Por quê? Porque o veículo híbrido flex tem, por exemplo, um desses veículos que foi lançado, só 29 gramas de CO2 por quilômetro rodado. De emissão de CO2. De emissão. Pô, isso é, sabe, uma vitória, sabe? Grande conquista, porque o normal é 150 gramas no veículo abastecido com gasolina. E no veículo flex abastecido com etanol, chega a ser 59 gramas de CO2 emitido por quilômetro rodado. Então, nesse momento que a Joana, a Cláudia, todos nós estamos desejando, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer para mudança, para reduzir os efeitos do clima, né? Esse é o famoso consumo consciente, né? Que envolve mais do que o valor monetário do produto. Então, eu sei que o valor monetário normalmente é uma coisa assim de massa, de onda, né? As pessoas tomam essa decisão, mas no consumo consciente, você com certeza vai no supermercado e compra e você quer saber onde é que foi feito isso aqui, como é que foi feito, entendeu? Em que condições. Então você vai analisar até a embalagem, você analisa muitas vezes. Sim, se é biodegradável, se não é. Exatamente. E por que no etanol você muitas vezes não leva em conta esses aspectos? Edmundo e Joana, eu queria acho que a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, eu queria fazer duas perguntas. Uma que tem a ver com os vários mitos que cercam o etanol. Certo. Tem gente que diz, não vou abastecer com etanol porque vai evaporar. Eu ia perguntar isso. Tem procedência? E a outra pergunta você falou sobre a sensibilidade do governador que decidiu reduzir a alíquota do ICMS do etanol. Na verdade, uma sensibilidade foi provocada, né? Porque o Sindalco teve lá para sensibilizar, vamos dizer assim, o governador. Além dessa redução do ICMS, que outras pautas o sindicato foi levar ao conhecimento de João Azevedo? Bom, dá vontade de começar logo pelo final aí, né? No final é o seguinte, veja bem, a gente precisa... Nós temos grandes vitórias aqui na Paraíba em produção, tá? Então, conseguimos, por exemplo, produzir mais de 100 toneladas por hectare em algumas regiões com irrigação, certo? O que a gente precisa para ampliar isso? A gente precisa guardar a água de chuva. E isso foi uma das propostas, que o governo viabilize condições de maior celeridade no licenciamento e ao mesmo tempo que o governo proponha um programa para aumentar a produção de etanol através de, vamos dizer assim, favorecer a irrigação, entendeu? E a água, Joana, é usada assim com muito cuidado. A água é usada no gotejamento, entendeu? Só aquilo que é possível para você conseguir ter um rendimento maior de cana, em volume de cana, em quantidade de cana por hectare, vamos dizer assim, para que você também não... Porque a irrigação você também pode correr o risco de salinizar a área. Então para evitar e oferecer para a cana que aquele bulbo, onde estão as raízes, entendeu? Possa ter a umidade necessária para a cana se desenvolver. Isso já é prática e já várias delegações de outros países e também do Centro-Sul têm vindo para cá para conhecer. Então, essa é uma grande vitória. Então, um programa de irrigação seria bom. Cláudia, Joana, eu queria convidar vocês para conhecerem uma usina de perto. E se vocês forem conhecer uma usina hoje, eu garanto a vocês que vocês vão enfrentar uma estrada de barro, uma estrada difícil, uma estrada muitas vezes até estadual, mas você vai enfrentar alguns quilômetros de barro, certo? O que precisa? O que as usinas precisam, já que tem um produto sensível, um combustível e tudo mais, o caminhão que transporta o combustível que sai da usina e também passa nessa mesma estrada de barro. Caminhão e treminhão também, né? E treminhão também. E eu vou dizer a vocês, quem é que mantém essa estrada? A usina. Então,
Então ajuda na infraestrutura também. Infraestrutura. Outra questão que a gente, vamos dizer assim, defende como fundamental, tá? A manutenção do termo de acordo, dos acordos que vêm sendo praticados desde 2001, que a gente tem o mesmo sistema tributário aqui no Estado, agora modificado em função da mudança de alíquota, mas as condições de, vamos dizer assim, favorecer, não é para favorecer no sentido, é de privilegiar a produção do biocombustível que gera emprego no Estado. Então, a manutenção dessas condições de competitividade, entendeu? E quando a gente fala, e ao mesmo tempo, nós estamos buscando, como eu falei agora há pouco, melhorar a quantidade. Nós poderíamos produzir mais etanol. Então, 420 milhões de litros é pouco. É pouco. Pode produzir mais, a velha lei da oferta e da demanda faria com que o preço não, hoje, reduzido, né? 50% da nossa produção vai para outros estados. O que é que nós estamos querendo? Que o telespectador, certo, aqui da TV, possa, mesmo no lugar mais distante que ele estiver, abastecer com etanol. E agora eu quero voltar para a sua pergunta. Tá, do evaporamento. O evaporamento, evaporação. Bem, eu vou ser sincero, a primeira vez que me apareceu uma questão sobre esse mito, eu fiquei na dúvida. E eu fui conversar, e ofereço para vocês conversarem com as mesmas pessoas que eu conversei. Então, eu fui conversar, por exemplo, com a Associação de Engenharia Automobilística, tá? E conversando com eles, eu estou percebendo que vocês precisam concluir, mas conversando com eles eu cheguei à conclusão seguinte, o etanol começa a evaporar com 78 graus centígrados de temperatura. Já a gasolina, que é um composto de mais de 40, é uma mistura. A gasolina não é uma molécula única como o etanol. A gasolina começa a evaporar com 22 graus. Ou seja, a gasolina evapora muito mais rápido do que o etanol. Quer ver a prova? Quando você vai num posto de combustível, você abre a janela do carro e você sente o cheiro, um cheiro. São aromáticos. Com certeza ali está misturado também o cheiro que saiu do diesel, o cheiro que saiu da gasolina e até o cheiro que saiu do etanol. Certo? Algum etanol pode estar volátil. Mas a gasolina, você tem uma plaquinha lá no posto. Contém benzeno. Certo? Então, se você atentar, a volatilidade maior é na gasolina. Então, a gasolina evapora mais. Muito bom esse bate-papo aqui, né? Eu aprendi muito, viu? Muito obrigada pelas informações. Foi um prazer conversar com você. Volte sempre. Agradeço, Joana. É muito bom poder compartilhar com você, com os telespectadores, aqui com a Cláudia, esse desejo que a gente tem de gerar cada vez mais emprego, produzir cada vez mais, aproveitar ainda mais os resíduos e praticar um preço que seja cada vez mais acessível para o consumidor. Então, esse é o nosso objetivo. Bacana. Obrigada, Cláudia, também. Obrigado. Daqui a pouco eu ainda volto com a coluna.